Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à TVD, a mais um programa desenvolvido aqui pelo nosso time da Security Leaders, e nessa edição nós trazemos uma parceria nova com a Actar, uma empresa que abraçou aqui junto com a gente um tema que consideramos muito importante, e com a Checkpoint, que já é uma empresa aqui bem familiar à TVD e ao Security Leaders, sempre esteve com a gente aí em todas essas nossas investidas nessa área, e trazendo, como sempre, os líderes de segurança, que são os nossos parceiros também, porque são eles que trazem a realidade, são eles que trazem realmente a visão e os desafios, e com esse timaço aqui reunido, e com vocês aí na nossa plateia, nós vamos passar aqui uma manhã super interessante, falando de cloud security, de um tema que a gente já abordou, mas dessa vez a gente traz uma proposta diferente. Nós vamos abordar problemas na visão de cada um dos nossos líderes e vamos ouvir também os especialistas da Actar e da Checkpoint, que vão falar também sobre esses problemas e as suas visões em relação a como nós podemos superar todos esses desafios, ok? Então, convido vocês a estarem conosco, mandem perguntas, comentários, estaremos aqui juntos nessa jornada. Como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje é cloud, mas nós queremos abordar não tanto o conceito, não tanto aqueles temas mais gerais, mas sim a forma como ela está sendo aplicada hoje nas empresas que estão aqui participando conosco. Então, a bio, vocês sabem, de todos os participantes está aí, eu quero agora apresentá-los aqui para vocês, começando pelos nossos convidados. Anderson Crispim, Superintendente de Segurança da Informação da Almaviva do Brasil. Bom dia, Anderson, obrigada pela presença. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Estou muito feliz de compartilhar com vocês aí essa experiência bacana, que a Cláudia é um desafio bem bacana, e muito obrigado aí a todos os convidados. Obrigada a você mais uma vez. Prata da casa aqui com a gente também, Douglas Rocha, gerente executivo de segurança da informação do Inter. Bom dia, Douglas. Bom dia, Graça. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez, Graça. Acho que é um tema aqui relevante. Tem muitas empresas ainda que têm dúvidas sobre a implantação do ambiente cloud. Sim, sim, com certeza, Douglas. Falhou um pouquinho aqui para mim seu áudio, mas entendi aí perfeitamente sua pontuação, e é verdade, o tema continua super atual. Leonardo Ovidio, diretor global de Cybersecurity e Riscos da Brookfield Group. Inclusive, Leonardo, Ovidio, que eu costumo chamá-lo mais de Ovidio, assumindo aí essa nova função e já conseguindo aí um tempo para participar conosco aqui. Muito obrigada. E um bom dia para você. É um prazer poder estar aí com vocês, é sempre um momento agradável estar com o pessoal de Security Leaders, sempre para discutir assuntos relevantes em relação à segurança cibernética. Prazer estar com todos aí. Muito bom, obrigada. Luciano Johnson, CTO no Madeiro, muito obrigada também pela presença, um bom dia, ótimo contar com você aqui mais uma vez, Luciano. Bom dia, Graça. Bom dia a todo mundo, os colegas do painel e todo mundo que está assistindo. Vai ser um prazer, bastante coisa para compartilhar, colaborar e para juntos crescermos. Com certeza. Marcos Donner, também com a gente aqui, CISO no AGE. Tudo bem, Marcos? Que bom, Donner, ser aqui com a gente novamente. Muito obrigada. Bom dia. Oi, Graça. Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. É um privilégio estar participando aí desse assunto tão caro para todos que estão aqui com esse fórum aí tão rico de profissionais do nosso mercado. Bom dia a todos. Muito bom. Conosco aqui também Pierre Rodrigues, CISO, na VEG. Bom dia, bem-vindo, Pierre, obrigada. Bom dia, Graça, bom dia a todos aí. Parabéns, Graça e equipe pela escolha dos temas sempre muito relevantes, e pertinentes. E obrigado pela oportunidade aqui também de debater e de trazer os nossos anseios, as nossas preocupações. Muito obrigada.
E fechando aqui o nosso timaço de convidados, Rodrigo Godoy, Head de Information Security, Cyber Security, na Riachuelo. Obrigada, Godoy, mais uma vez aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Graça. Obrigado pelo convite. Acho que vai ser um momento bacana a gente compartilhar informações, experiências de um tema tão relevante. Muito obrigado. Obrigada, obrigada. E eu gostaria também de agora apresentar para vocês, e também ter aqui deles as nossas boas-vindas aí aos nossos convidados e também ao público, Sandro Caetano, Tech Leader da Acta Technologies. Bom dia, Sandro, bem-vindo na sua estreia aqui na TVD, obrigada. Bom dia, Graça, bom dia a todos. Estamos aqui um pouco emocionados com essa possibilidade de estar aqui, estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente tem visto em várias outras empresas, essa jornada para a cloud e os desafios da segurança, agilidade, credenciais, etc. Obrigado. Ótimo, muito bom. E também gostaria de convidar, representando aqui uma empresa, como eu falei, que já atua conosco há bastante tempo, mas estreando aqui conosco o Eduardo Gonçalves, Country Manager Brasil, da Checkpoint. Muito obrigada, Eduardo, por estar aqui, um bom dia, e gostaria também de ouvir aí suas boas-vindas e agradecimento a esse time e essa plateia aí nos acompanhando. Obrigado, Graça. Obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês para a gente debater um pouquinho sobre uma área que é de extrema importância, a área que mais cresce na Checkpoint mundialmente, com crescimento exponencial, que é a parte de segurança em cloud, né? Dentro dos seus vários superfícies ou vetores de ataque, tem vários itens, né? Vários pilares importantes, não só um, e é uma área que a gente tem conseguido crescer muito em termos de clientes, mas também em termos de inovação, trazer coisas novas para suportar essa evolução e os próximos passos de cloud, né, nesse mundo de transformação digital extremamente acelerada, que às vezes o negócio pede uma velocidade e a gente, com as ferramentas que a gente tem, somente ferramentas vindas com uma mentalidade pré-pandemia, vamos dizer assim, colocar a pandemia como um marco, elas não suportam a velocidade que o negócio pede e aí a gente acaba se tornando um gargalo, né? Então, comentar um pouquinho do que a gente tem trazido para o mercado e como é que a gente pode, obviamente, junto com as empresas de vocês e outras, ajudar a gente a crescer rápido, não ser um limitador, mas também não ser um ponto de risco, vulnerabilidade. Perfeito, Eduardo, ótima colocação. Muito obrigada mais uma vez aí por nos apoiar nesse tema. Pessoal, colocamos, como eu falei para vocês, um desafio, uma lição de casa para cada um deles, de apontar o principal ou os principais desafios em Cloud Security. Vamos começar? Problema 1, acompanhar a velocidade das squads de desenvolvimento e não ser gargalo nos processos. Rodrigo Godoy, você apontou esse como sendo um problema para você. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, acho que esse tema ele é bastante importante a gente discutir, porque quando a gente fala do mundo cloud, a gente está falando ali muito da questão da agilidade, da forma que os times estão sendo compostos, e as squads cada vez mais, né, plugadas nos times de produto, elas querem autonomia e velocidade. Quando a gente olha para esse cenário, e se a gente volta um pouco para um mindset de segurança mais tradicional, a gente acaba sendo gargalo. Então, esse tipo de trabalho, a gente tem que estar muito alinhado com as squads. Então, aquele conceito que a gente fala do Security Champions, né? Ou seja, você tem que ter pessoas nas squads já treinadas, com boas práticas de segurança, né? De Security by Design ali na linha, e a segurança realmente ela tem que estar embarcada no início do projeto. Quando você não consegue manter, né, ou acompanhar isso, você passa a ser gargalo. E aí o que acontece? A gente começa a ter uma série de conflitos entre as áreas de tecnologia, as áreas de produto, né, com suas squads, sobre esse grande desafio. Então, a estratégia, né, a gente está muito alinhado e caminhando junto com as squads. Eu diria que esse é o principal ponto. Perfeito. Bom, vou avançar um pouquinho ainda nesse ponto, com mais uma colocação importante,
que inclusive foi feita por Godoy, mas vou pedir para o Marcos Donner comentar, porque conheço, já acompanho o AGE e o Donner, sei que o Donner tem uma experiência grande também em lidar com esse ambiente, pelo próprio modelo do AGE. E olha que interessante, Donner, que o Rodrigo complementou. Dada a autonomia em cloud dos times de infraestrutura e desenvolvimento, com esse processo de aceleração, né, da transformação digital que o Eduardo trouxe logo no início aqui para a gente, então, garantir que os novos ambientes sejam provisionados com produtos de segurança dentro de governança é um desafio. E Donner, ele citou um aspecto importante, que é o Security Champion. Você já tem um Security Champion? Você acha que Security Champion hoje ajuda nesse processo? Fala um pouquinho para a gente sobre essa dicotomia entre a autonomia da cloud, que todo mundo ama da área de negócios, todo mundo quer ter autonomia na cloud, e a segurança precisa estar ali, de alguma forma, em algum momento, garantindo todos os seus protocolos, enfim, os seus modelos e tudo mais. Vamos lá. O Security Champion é um modelo, é um programa extremamente relevante, importante, acredito muito, mas não tive ainda nem a propriedade, mas a capacidade e oportunidade da gente organizar um programa como esse. A gente vem, ao longo ao longo de 4 anos que a gente lançou o Banco Digital, e já há 6 anos que o nosso core é em nuvem, né? O Banco Digital veio após, a gente nos fortalece através da presença das pessoas, de arquitetos de segurança, de forma orgânica, dentro dessas tribos e dentro dessas squads. Não como um programa, sim como práticas, e sim como pessoas que aculturam, que ensinam e que apropriam desenvolvedores, principalmente, arquitetos de tecnologia, POs, em práticas de segurança. Não vou dizer que é algo desordenado, não. A gente tem método, a gente tem pessoas que estão que passam muito mais tempo com as áreas de desenvolvimento de produtos e serviços do que com o próprio time de segurança, mas não no formato de Security Champion ainda. Não porque eu descaracterizo, não porque eu desconheço, não porque eu não concorde, que nem o Godoy falou. Acho que é o caminho, mas não é um caminho tão simples assim, vista a velocidade que as coisas acontecem. Mas é um sonho. Vamos persegui-lo. Perfeito. Sandro, vou trazer você para comentar esse aspecto. É muito comum hoje, quando a gente fala desse problema que o Godoy trouxe, foi corroborado aqui pelo Donner, e realmente esse ritmo e acompanhar, né, essas esteiras de desenvolvimento com esses modelos ágeis e tudo mais que a gente conhece bem, tem se tornado um grande desafio, e a segurança vem ou de forma, né, já adotando o modelo de Security Champion, ou como o Donner colocou também, criando realmente modelos de atuação em conjunto, em parceria e tal, tentando avançar nesse problema. Eu queria que você, que acompanha N empresas de diversos portes, falasse um pouco para a gente, na sua visão, o quanto que esse problema hoje realmente afeta as organizações quando a gente está falando de cloud e de desenvolvimento ágil, de transformação digital. Então, bom dia. Então, Graça, eu acho assim, em primeiro momento, eu acho que a segurança não pode ser algo que não faz parte da esteira, ou que as pessoas não fazem parte. Então, assim, a segurança não pode ser algo estranho ao código. Quanto mais a gente conseguir integrar, e daí a partir da onde? A gente parte do ponto de trazer a segurança para o início da esteira. Então, a cada subida de um código para o repositório, a gente tem que dar um feedback para o nosso desenvolvedor. A cada momento que eu crio uma máquina nova, hoje virou código, a partir do momento que alguém criou uma máquina com service group inválido. Então, eu tenho que dar um feedback. Quanto mais rápido eu trouxer o feedback para o nosso desenvolvedor, para as nossas squads, mais rápido a gente vai gastar menos dinheiro e a gente vai ser mais ágil nessa história. Então, assim, a segurança tem que ser integrada ao desenvolvimento. Então, depois a gente até vai falar sobre o valor da segurança, mas você percebe que, assim, fazer da segurança também ser parte daquele produto que está sendo criado. Então, estou gastando dinheiro com o produto que está sendo criado e não com uma correção lá na frente. Então, a Checkpoint tem essa possibilidade da gente estar acompanhando
toda a esteira, seja ele uma segurança no código, seja ela a segurança do workload que está rodando, ou seja, também essa visibilidade da cloud como um todo. Então, sim, se a gente conseguir trazer os feedbacks o mais rápido possível, a gente vai ter sucesso, uma segurança melhor. Perfeito. Graças, se me permitir, claro, só fazer um comentário em cima, eu acho que a gente tem alguns desafios, né? Primeiro é falta de mão de obra. Eu acho que todos vocês que estão aqui devem ter vagas em aberto e não conseguem preencher. A gente na Checkpoint também tem algumas e é extremamente complexo preencher essas vagas com perfil, enfim, que a gente precisa, principalmente na parte de engenharia, né? Então, como é que a gente equilibra, né? Não ser um gargalo, mas ao mesmo tempo não ter recursos para conseguir entregar na velocidade que a gente precisa. Esse é o grande equilíbrio que a gente tem que ter. Na Checkpoint, o que a gente procura fazer para resolver esse tipo, ou tentar endereçar esse tipo de dicotomia, né, de não ser um gargalo, mas ao mesmo tempo sem recursos, é usar, obviamente, a tecnologia ao máximo possível para a gente conseguir aumentar a produtividade com o que a gente tem dentro de casa, né? Então, o Sandro comentou, uma das coisas que a gente tem feito para alguns clientes, tem ajudado algumas empresas, é a parte de DevSecOps, né, com Shift Left. Então, a gente tem soluções para análise de código em tempo real. A gente consegue seguir a metodologia ágil, por exemplo, então fazer pedaços de análise de código para garantir que você não tenha nenhum tipo de vulnerabilidade, uma senha que passou, um endereçamento IP, ou alguma coisa que ficou no código, porque muitas vezes a gente sabe a realidade de todas as empresas, a velocidade que é cobrada para o time de desenvolvimento, colocar algo no ar, seja em varejo, seja em fintech, seja, enfim, é muito rápido, né? O time to market cada vez está mais rápido. E aí a chance de ter alguma vulnerabilidade no próprio código é gigantesca. Então, a gente consegue trabalhar com tecnologia para que a gente consiga fazer análise de pedaços de código, por pedaço, para garantir que não tenha vulnerabilidade nesse workload quando ele for subir para a nuvem, né? Um outro ponto que a gente também tem ajudado vários clientes é a parte de postura, com permissões em alerta, né? Então, a partir do momento que o Security Champion ou a pessoa de security que participa, ele pode ser multi-squads, né? Não necessariamente um dedicado para cada squad, identifica as permissões necessárias, a gente consegue configurar isso para aquela squad específica, né? De uma maneira super rápida, e toda vez que aquela squad for mexer em algo, ele só vai ter a permissão X para não criar nada ou de não gerar nenhuma vulnerabilidade, ou muitas vezes gerar custo também, habilitando coisas que não deveriam. Ou proibir ou gerar alertas, tá? Então, dessa forma, a gente consegue tentar, de novo, né, baseado numa falta de recurso, cada vez mais squads com time to market muito rápido, muito baixo, tentar automatizar algumas funções para que a gente consiga aumentar a produtividade dos recursos que a gente tenha, sem ser necessariamente um gargalo para essas squads. Perfeito, Eduardo. Eduardo, antes da gente pular para o próximo tema, quero abrir, né? A ideia é essa, a gente vai trazer o problema baseado em um, né, de vocês, que obviamente ali dentre vários temas pontuou, mas eu quero sempre, antes de mudar, devolver para vocês para saber se mais alguém gostaria. Óbvio que esse tema, só ele tomaria aqui todo o nosso tempo de debate, mas tem algum aspecto relevante que queira acrescentar aí no que já foi colocado. O Anderson Crispim pediu a palavra. Sim, eu acho que tudo isso que vocês trouxeram é muito rico, é muito válido, tá? Mas também um ponto bacana que a gente também traz para essa discussão, e inclusive a gente tem que levar cada vez mais, os requisitos necessários que a gente precisa ter no desenvolvimento, tá? Porque, de um lado, você tem a área de negócio que pede tudo, né? É muito bacana que eles querem que tudo que seja colocado, mas como isso vai colocar como requisito de entrega, não só para uma boa esteira, até para entregar a necessidade lá na frente, mas justamente com a arquitetura de segurança que você vai estar colocando nesse desenvolvimento. Então, ou seja, equalizar a balança, o que está sendo pedido, o que está sendo entregue, como a gente vai colocar isso na esteira para conseguir entregar de uma maneira ágil lá na frente com qualidade para o nosso stakeholder que está pedindo aquele produto, está pedindo aquela entrega final, né? Perfeito, Crispim. Muito bem pontuado e acrescentou um aspecto muito interessante. O vídeo também pedindo a palavra aqui, por favor, o vídeo.
É importante, essa questão do Champions é bastante importante, principalmente quando a gente fala de uma empresa B2C, né, que tem um nível de velocidade muito grande. E acho que o desafio também, em paralelo ao Champions, porque o que acontece? Quando a gente fala dos Champions, a gente já está falando assumindo que o processo vai vir redondo do negócio, que não é realidade, infelizmente, né? E a gente precisa ter os Champions dos Champions. Ou seja, a gente precisa ter um champion na área de negócio, porque o que acontece? Se a gente só definir esse champion durante a cadeia do DevSecOps, o que a gente observa em empresas de B2C é muito comum você ter um monte de Shadow IT, um monte. Né? Então, essa cadeia ela tem que nascer na decisão especificamente. Então, eu acho que ter um champion também do lado da área de negócio, né, falando a linguagem de negócio, business partner de segurança, digamos assim, né, para que se possa desenhar as questões, porque o fato é o seguinte, eu acredito que todos vão corroborar, a partir do momento que a gente não consegue entregar, eles vão fazer. E quando eles fazem, a gente reage. E quando reage, às vezes é tarde. Então, eu acho que essa função do Champions é 100%, concordo 100%, mas eu acho que precisa ter também uma figura do business partner dentro do negócio ali, para caminhar, para estar orientando dentro de RH, dentro de marketing, comunicação, que são as áreas que mais demandam. Porque não adianta a gente ter um processo muito bonito, muito bom com Champions, quando ele vai nessa linha, mas diversos outros que não seguem nenhum tipo de caminho. Então, essa questão do Champions e de business partner, eu acredito que é bastante importante aí para a área de segurança seguir. Ótimo, e só acrescentando, embora, como eu falei, eu acho esse tema fascinante, a gente acaba sendo envolvido por ele, mas já participei, ouvi de uma discussão exatamente nesse aspecto, recentemente, em uma das edições do Security Leaders, e tinha um BISO presente nessa discussão, e esse BISO, dentro da organização, ele tem exatamente, parte do trabalho dele é exatamente isso que você colocou. Então, ele é um cara que saiu de segurança, tem um conhecimento de segurança, fala com todas essas áreas e tenta se antecipar ao desenvolvimento, quer dizer, antes que chegue na área de desenvolvimento, ele já está presente lá no negócio, entendeu? Então, Isso. É uma forma de se antecipar para até evitar um pouco esse conflito direto ali quando chega na esteira de desenvolvimento. Então, acho que são coisas bem novas, assim, bem interessantes que a gente precisa trazer aqui para o nosso debate. É o conceito de business partner, porque a gente tem o business partner de RH para ajudar a gente, por que não de segurança para estar numa cadeia antes de entrar na esteira de desenvolvimento para que venha estruturado e, de fato, o champion faça o trabalho dele, entendeu? Exato. Um tema muito interessante. Luciano, passar para você para a gente fechar aqui passar para o próximo bloco. Douglas também pediu a palavra. Por favor, Luciano. Pegando tudo que está sendo colocado, uma coisa que é importante na vida real, né, quando a gente está aqui dentro da empresa e está trabalhando, as áreas elas atuam quando estão desenvolvendo sistemas, muito como qualquer outro usuário trabalhando. A gente fica falando de campanha de conscientização e vê que o usuário não está reagindo à campanha de conscientização. As áreas de desenvolvimento, a gente começa a pedir, a fazer, põe BISO, põe Champion, a gente faz 1 milhão de ações, mas elas continuam a tentar fugir da gente. Uma das coisas que a gente tem adotado é alternativas através de compliance também. Além de outras ações, a gente começou a fazer um ranking de compliance, de quanto que as áreas estão alinhadas ou desalinhadas, e a gente entendeu que esse peso do compliance, ele acaba ficando mais corporativo e ele deu um resultado bom para nós. Então, quando você fala que a área não está atuando de forma segura, mas ela está não em compliance com as regras de segurança, o que a gente põe, elas são, querendo ou não, penalizadas, e com isso elas acabam entrando de volta ou tendem a ir no eixo. O que eu vejo e o esforço que todos nós aqui estamos fazendo, a gente fica olhando time to market, a área de desenvolvimento louca, a área de negócio fazendo pressão, e todo mundo fica fugindo da segurança. Então, um dos pontos que eu julgo bem importante é como que as áreas também são sensibilizadas no momento de sofrer uma penalização, porque a gente corre demais atrás do ouro.
A gente fica correndo todo dia atrás de alguma coisa. Não tem fôlego, daí vai faltar headcount, vai faltar energia, vai faltar dinheiro para a gente atuar. Então, em algum momento, a área tem que colaborar com a gente. O que a gente busca? Apoio do compliance interno, da auditoria interna e externa, quando necessário, para falar assim, ó, a gente está correndo atrás de um monte de coisa, mas esses caras também têm que parar essa correria e começar a andar na linha. Boa. Excelente, Luciano, ótima contribuição, trazendo até sua experiência, como é que vocês estão enfrentando, isso é sensacional, a plateia está nos acompanhando e todos aqui tenho certeza que esperam isso, muito bom. Douglas, você pediu a palavra, eu vou passar para você um combo, tá? Eu sei que você pediu a palavra para comentar esse tema, mas eu vou, além disso, pedir a você que abra também um segundo ponto. Você destacou o seguinte problema. O principal desafio, quando falamos de cloud security, para mim, é ter visibilidade. Com diversas soluções tecnológicas desenvolvidas para o negócio, como iremos proporcionar o sucesso sem ter todas as informações importantes para fazer uma gestão de segurança eficiente? Então, a gente vai para o ponto visibilidade. Mas eu concedo a você agora a palavra, você pode fazer comentário em relação ao tema anterior e já trazer para a gente o seu comentário sobre o ponto da visibilidade. Obrigado, Graça. Os colegas pontuaram muito bem aí o tema anterior. Acho que eu só gostaria de adicionar aqui um ponto. Concordo, tem a penalização ali atrelada no compliance, isso de forma corporativa. Funciona também a parte do Security Champions dentro ali das squads do BISO, entendendo o negócio e qual é a demanda para o produto já nascer sem as vulnerabilidades inerentes ali do desenvolvimento, porque o desenvolvedor está preocupado em disponibilizar o produto, ele não está preocupado em disponibilizar com segurança. Mas tem um outro fator assim, que vem dando muito certo aqui também com a gente, que é, no primeiro ano meu, aqui no Inter, a gente compartilhou metas com a TI. Então, quando você tem meta compartilhada, você vai dar o contrário da penalização, né? Você incentiva ele na correção. Só que eu encontrei um gargalo. Qual era? A área de negócio não tinha meta para correção de vulnerabilidades, então ela ficava continuando forçando o deploy de produtos novos no ambiente. O que eu precisei fazer? Adequar a meta para incluir a área de negócio também. Então, tem o lançamento de produtos novos versus a correção de vulnerabilidades, isso tem que ser cadenciado. Você não pode atrapalhar o timing do lançamento de um produto novo, mas também você não pode deixar de lado uma correção de uma vulnerabilidade. E falando sobre a visibilidade, tem um ponto importante, porque cloud tem log para tudo que você fizer dentro da cloud. Só que se você não souber utilizar bem esse volume de logs que tem lá dentro, você se perde. E se perde muito fácil, né? Tem um detalhe que eu costumo trabalhar com o time, aprendi isso também nas dores aí das experiências que a gente vai passando, que você pode ter ali o desenvolvedor, o engenheiro que vai fazer a manutenção e a operação da cloud, ele pode ter um determinado acesso mais permissivo, mas ele não deve executar certas ações. Como que você monitora isso? Talvez o que ele está executando no dia a dia não é um incidente, mas pode vir a ser. E eu só vou saber se vai virar um incidente ou não se eu tiver visibilidade das ações que ele está executando. Então, se eu tiver um monitoramento efetivo, quais são os meus ativos críticos, quais são os meus processos críticos, e isso vai variar de empresa para empresa. Cada empresa tem ali qual que é o seu ativo crítico e como está estruturada sua arquitetura na nuvem. Então, monitorando ali quais são esses ativos e quem pode executar alguma ação crítica nele, você tem uma visibilidade e encontra um padrão de acesso naquele ativo. Se desviou um pouquinho do padrão, você, com a visibilidade, você vai dizer, opa, tem alguma coisa acontecendo ali, deixa eu dar uma investigada. Ótimo. Essa questão, Douglas, ao ouvir você colocando nessa quantidade de logs e tudo esse cenário, me remete aqui ao desafio também, vou juntar aí, que o Ovidio trouxe, que nos enviou. Gerenciar questões de segurança em ambientes multi-cloud. Eu sei, Ovidio, que você acrescentou aí o Shadow IT, que, de certa forma, a gente tocou um pouquinho
né? Quando a gente falou do desenvolvimento, resvalou um pouco para esse ambiente de negócios, para esse afã, né, da transformação digital, de desenvolve produtos, enfim. Mas eu queria que você só acrescentasse ao ponto da visibilidade essa complexidade hoje dos ambientes multi-cloud, o quanto que isso também pesa nessa questão da visibilidade. Entendi. A pergunta foi para mim ou foi para o... Desculpa, para o... Para você, porque para o mim, Douglas tá bom. fez uma colocação sobre visibilidade, quando ele me enviou a questão dele, e você também enviou Sim. uma questão relacionada a ambientes multi-cloud. Então, eu que fiz aqui um mix. Eu juntei aqui as duas pontas ao ouvir o Douglas Tchau. falar sobre essa quantidade de logs e essa complexidade desses ambientes cloud e multi-cloud, né? Realmente, essa questão multi-cloud ela é bastante complexa, né? E eu dou um passo paralelo, né? Até o Douglas comentou uma coisa importante da visibilidade, né? Dos logs e tudo mais, como é que a gente faz casos de uso. E o meu ponto é muito relacionado à visibilidade da visibilidade. Por exemplo, às vezes a gente tem uma... Explica aí o vídeo. Essa é importante. Por exemplo... Vocês já acabam comigo aqui. Quando eu acho que eu estou entendendo alguma coisa, vocês vêm com a visibilidade da visibilidade. Vamos lá. Isso, porque a visibilidade, como o Douglas comentou, é do que nós sabemos. Ou seja, nós temos lá a nossa Azure, nós temos a AWS, então nós temos visibilidade daquilo. Mas será que nós temos a visibilidade da visibilidade? Ou seja, será que nós temos a visibilidade do que a gente não está vendo? Porque o grande ponto é quando a gente, assim, para que a gente não tenha uma falsa sensação de segurança, porque é muito legal você ter o dashboard lá, você ter lá o Azure e tudo mais, pô, bacana, mas será que de fato a gente está cobrindo, está tendo a visibilidade de tudo que se tem no negócio? Né? Acho que essa é a visibilidade da visibilidade, porque a gente pode ter a visibilidade de tudo que está acontecendo numa determinada nuvem, mas não ter a visibilidade de todo o ambiente de nuvem que nós temos, criando uma falsa sensação de segurança, né, como um todo. Com certeza é importante ter essa visibilidade, né, em relação aos casos de uso. E aí, por isso que eu também coloquei a questão por exemplo, do Shadow ID, né, porque, pelo menos em muitas experiências que eu já passei, às vezes tinha essa visibilidade grande, né, e muito estruturada de tudo que a gente sabia, mas quando a gente ia mostrar aquilo, um executivo qualquer fala, poxa, mas e aquele ambiente de negócio que a gente tem lá? Vocês têm visibilidade? E assim, silêncio total. Aí ele usou para mim, então vocês precisam ter visibilidade do que vocês não sabem. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante. Então, eu acho que um passo atrás é tentar, e aí é muito do BISO, do Business Partner, do Champion, entender quais áreas de negócio. Você tem isso, fazer um assessment para entender o que se tem. Depois que entende-se o que se tem, vai muito na linha lá perfeita que o Douglas colocou, pega o log, faz isso e tem essa visibilidade, porque a pior coisa que tem é você ir lá num conselho de administração, né, totalmente feliz, porque você vai mostrar aquele dashboard legal e o cara te faz uma pergunta e fala assim, poxa, e aquele produto de comunicação que foi lançado semana passada? Faz parte desses indicadores? Aí você fala, não, pô, então a gente realmente precisa entender mais, porque a gente não pode ter uma visão parcial. Então a totalidade é um grande desafio hoje, na minha visão. Perfeito, perfeito. Pelo meu controle aqui, o Douglas acho que tem uma réplica aí, e depois o Pierre pediu a palavra. Douglas. Concordo plenamente com o Ovidio. Os casos de uso são 0, alguns % só do que a gente tem que a gente entende do ambiente. E o que a gente não entende. Né? A gente precisa monitorar, a gente precisa saber qual é o meu tráfego que está saindo da minha cloud. Quais são as ações suspeitas que estão sendo executadas dentro do meu ambiente. É complexo monitorar isso tudo, gerar alerta para isso tudo. Se você ativa alerta para qualquer ação executada dentro da cloud, você vai flodar, vai entupir a sua equipe de resposta a incidente com muito falso positivo. Então, concordo com ele, você tem que entender com as áreas de negócio o que cada squad está executando para saber filtrar bem, né? E aí é uma linha tênue do filtrar bem, porque se você tira alguma informação de que você acha, não, isso aqui é um falso positivo,
você pode estar dando um tiro no pé. Então, acho que tem um desafio grande aqui para os profissionais de segurança. Perfeito. Ótimo, muito bom. Já estamos explorando bastante aí esse tema, com pontuações muito interessantes. Pierre, passo a palavra para você. Obrigado, Graça. Essa questão, pessoal, que o Leandro levantou, né? A gente costuma dizer que são as coisas que eu não sei que não sei, né? É um campo que a gente simplesmente não consegue... filosófico. A gente está ficando. A gente não consegue administrar porque não sabe que aquilo é assim, né? Não sabe que existe e tal. O Luciano também comentou anteriormente, né, inclusive no outro tópico, a respeito de que se eu não entrego, o negócio vai dar um jeito de entregar, porque o negócio precisa correr, né, e precisa resolver os seus problemas. E dá para linkar isso, né, com o que se falou também no tópico anterior dos Champions. As coisas precisam chegar... Se eu tiver 40 desenvolvedores, se eu tiver 400 desenvolvedores, eu preciso ter 40 Champions, eu preciso ter 400 Champions. Porque as coisas precisam chegar com um pouco mais de embasamento de segurança, com mais conteúdo de segurança. Não se pode esperar que só a área de segurança trate todos esses temas, porque nós não somos super-homens, né? Nós não conhecemos tudo isso daí. Tem muitas coisas que nós não sabemos que não sabemos. E a gente precisa contar muito com essas outras áreas. O que se falou antes também a respeito das metas, juntar isso com conscientização, juntar com compliance, eu acredito muito e aposto muito, invisto muito na conscientização das pessoas, trazer as pessoas para o mundo de segurança, para que as pessoas nos ajudem, para que as pessoas, todos os colegas, né, dentro da companhia, nos apoiem, nos ajudem, nos deem insights, nos tragam os seus anseios, nos tragam soluções também, né? Porque se a gente precisar cuidar também do fogo amigo, a nossa vida vai ficar insuportável, né? E a gente não vai vencer, né? Com certeza. Muito bom, Pierre, a sua colocação. Eu vou passar para o Luciano e depois gostaria que Sandro e Eduardo comentassem esse tópico também do ponto de vista da experiência de vocês aí em relação às empresas com as quais vocês lidam. Vamos ouvir agora o Luciano, depois eu passo para o Eduardo. Por favor, Luciano. Ok, Graça, obrigado. Essa questão da visibilidade que a gente colocou e até o que a gente precisa ver e não sabe que tem que ver, eu sempre considero que a área de segurança ela tem que ser muito curiosa. O ano passado eu falei de algumas coisas disso. Então, hoje a gente tem 98% de logs vindo para o CIEM. Tem vários motivos que a gente faz isso dentro do Madeiro. E uma das coisas que a equipe mais desenvolveu foi a capacidade de fazer pergunta para o CIEM, de aquilo que não necessariamente está em use case, mas ser curioso. Cara, isso existe no meu ambiente? Deixa eu ver o que o CIEM me diz. De repente começa a ter um relacionamento e fala, putz, isso aqui tem um passo para frente para a gente começar a fazer segurança. Então, a curiosidade da área de segurança, e isso não é algo normal, tá? Até porque, eu falei e vou repetir, eu acho que a preocupação é porque, como o Pierre disse, nós não somos super-homens, a gente não consegue fazer tudo. Então, uma das formas da gente começar a antecipar algumas ações é começar a fazer pergunta mais simples. A gente falou muito de ransomware no passado, mas hoje ainda eu pergunto assim, tem alguém compartilhando o porta TCP 445? De repente você vê que algumas coisas começam a surgir, por mais que teve campanha de conscientização, por mais que teve uma centena de coisas. Então, para aumentar a visibilidade e tentar descobrir vou usar o termo, então, a visibilidade da visibilidade, ser curioso. Acho que a gente tem que perguntar muito para as nossas soluções, já que a gente tem os log managers e os CIEMs da vida, a gente explorar mais isso, vai trazer mais riqueza, mais conhecimento, e a gente vai ver aonde que vão estar fazendo bobagem antes da bobagem virar um incidente. Perfeito. Muito bom, excelente. Eduardo, gostaria que você comentasse esse tópico e trouxesse aí a sua experiência em função aí do mercado e de tudo que você tem acompanhado. Não, tá bom. Acho que são tópicos bem importantes, bem críticos. Todos os clientes, todas as empresas que eu converso, os tópicos são muito parecidos, né? Cada um com a sua maturidade em termos de cloud, estratégia.
Eu até, curiosamente, eu tive ontem de manhã num cliente do setor financeiro, numa empresa parceira nosso setor financeiro, que decidiu migrar 100% dos seus workloads para a nuvem nos próximos 12 a 18 meses. E em algum momento, nesses últimos meses, eles se perguntaram, será que faz sentido realmente? Porque tem algumas empresas que decidiram não migrar tudo, ou que migraram decidiram voltar à parte. E aí eles começaram a fazer uma pesquisa junto com o Gartner, se eu não me engano, para tentar entender o porquê que algumas empresas voltaram, né? Ou decidiram não levar tudo para a nuvem. E alguns itens são justamente o que vocês comentaram. O primeiro é falta de visibilidade, né? Falta de controle, brechas de segurança, que aí, obviamente, é um risco enorme para o business, independente da vertical que você esteja falando, né? A falta de controle e visibilidade traz um problema de budget, né? Porque eles falaram, cara, é muito comum a gente fazer migrações rápidas, ninguém faz tipo de controle, a aplicação não está preparada para estar 100% performática na nuvem e simplesmente botam mais potência, né? Mais recurso, e aí, obviamente, o budget estoura. Ou a falta de controle traz um aumento também de budget, que aí a conta não fecha, né? Então, uma das premissas que eles estão adotando para fazer essa migração em fases e para continuar com o plano de migrar em 12 a 18 meses é justamente botar pontos de controle e procurar ter a maior visibilidade. O que a gente tem trabalhado muito é a questão da visibilidade multi-cloud, né? A gente sabe que até algumas empresas fazem parcerias específicas com uma ou outra empresa, mas o que a gente vê o mercado adotando muito é a questão da multi-cloud, até para não ficar preso com um fornecedor só. E aí a visibilidade fica pior ainda, né? Porque você tem, teoricamente, na melhor das hipóteses, duas telas, uma de um fornecedor, outra do outro. E como é que eu faço para fazer migrações entre elas, garantindo a mesma segurança, enfim, até por mudanças de custos aí que eu tenha, né? Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é a visibilidade multi-cloud, né? A gente tem soluções para isso, para dar visibilidade para multi-cloud. Quando a gente fala em cloud, a gente fala no workload, a gente fala em DevSecOps, a gente fala em postura, né? Garantindo que as permissões são as corretas. A gente fala em Network Security, basicamente o Next Generation Firewall na nuvem, para garantir que as mesmas regras que a gente tem, as mesmas políticas que a gente tem no on-premise, né, no data center físico, a gente consegue levar para a cloud. E a gente fala em AppSec, obviamente toda a parte de firewall de aplicação, também diretamente na nuvem, para garantir toda a proteção em cima de uma nuvem. A gente fala muito em risco, né? Como é que a gente vai conseguir mitigar riscos em cima disso. Um outro dado do Gartner diz que 30%, 27%, se eu não me engano, das vulnerabilidades ou das superfícies de ataque são deixadas por erro humano, né? Seja por um código que tem algum tipo de vulnerabilidade, seja por uma configuração errada em cima de alguma infraestrutura, seja por expor alguma coisa diretamente na internet que não deveria. Então, uma das coisas que a gente tem ajudado muito as empresas é, com a nossa solução de cloud para postura, garantir que esses riscos estejam mitigados, né? Se esse representa quase 30%, a gente consegue mitigar de uma maneira automática e fácil, tá? A gente também consegue integrar com APIs de gerenciamento de uma AWS, por exemplo, ou de uma Azure, para garantir a limitação de acesso das pessoas, que o time de desenvolvimento não tem acesso full, né, para acesso na nuvem. Então, esses desafios que a gente tem visto são desafios, cada um de acordo com a sua jornada na nuvem, né, obviamente, com mais ou menos criticidade, mas muito parecido. E o que a gente tem mais crescido no mundo e no Brasil é justamente com essa plataforma para garantir que a gente consiga aumentar a visibilidade, mas aumentar a visibilidade também mitigando o risco e diminuindo vulnerabilidades. Então, se a gente sabe qual é a famosa curva ABC, né? Ou Pareto, os 20% aí de problemas que geram 80% do impacto, a gente consegue de maneira muito fácil atacar, muito fácil, digo, menos complexo do que deveria ser, atacar esses riscos para tentar diminuir aí, de uma forma grande esses riscos, e aí a gente começa a trabalhar nos riscos periféricos para garantir também que esses não virem grandes riscos, tá? Então, é o que a gente tem visto no mercado, sim, com várias empresas, esse tipo de problema, cada um no seu grau de maturidade, no seu grau de desenvolvimento na jornada para a nuvem. Mas, independente se é um ambiente multi-cloud ou híbrido cloud, o importante é que as políticas de segurança eles estejam bem consolidadas. E o que a gente leva para o mercado é um discurso de simplificação.
né? Porque quando a gente pensava em segurança no mundo pré-pandêmico, a gente pensava muito em pilar por pilar. Então, eu vou ter a melhor solução para isso, a melhor solução para aquilo. E no final do dia, a gente tinha 15, 18, 30 soluções, com cada uma a sua ferramenta de gerenciamento. É extremamente impossível fazer gestão, né? Até esse banco que eu tive ontem comentou, daqui a pouco eu vou ter mais pessoas para sustentação de segurança do que para o core business do banco, e não tem recursos no Brasil para contratar. Mesmo se eu quisesse abrir as vagas, eu não tenho recurso para contratar. Então, como é que a gente, nesse mundo atual, né, que a gente fala, isso que a gente está falando de cloud, a gente nem chegou a falar de trabalho híbrido, que abre mais um vetor de ataque com os funcionários usando device próprio para acessar qualquer ferramenta da empresa, enfim. Né? Como é que eu consigo atacar com tecnologia para que os ambientes complexos não exijam soluções complexas para resolvê-los, a gente possa simplificar. Tá? Então, é um pouco do que a gente tem conversado. Eu acho que esse é um grande desafio, né, Eduardo? O problema é complexo, então você não pode chegar com soluções complexas, senão você realmente... E se a gente tivesse uma grande oferta de mão de obra, até alguém poderia falar, putz, então contrata mais 500 pessoas, né? Estou dando um chute aqui, né? E vamos resolver na força bruta, né? Mas primeiro que a gente não tem essas pessoas, né? Mesmo se a gente quisesse, não tem. Então, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial, automação, e simplificar em termos de gestão para que, independente se eu tenho uma estratégia multi-cloud, single cloud, hybrid cloud, trabalho híbrido, usuário usando device próprio para acessar serviço diretamente na nuvem de qualquer lugar, como é que eu faço a gestão de tudo isso se tornar simples e que me dê uma visibilidade maior do que eu tenho hoje? Perfeito. Pessoal, nós vamos pular para mais um tópico e, como sempre, eu abro aqui para que, se um de vocês quiser acrescentar, exploramos aí. É claro que a gente está passando por cada um, né? Como sempre, visibilidade também daria, né? Com certeza que, por si só, um debate, mas eu acho que a gente pontuou bem. E se um de vocês quiser complementar, é um momento antes da gente pular aí para o nosso terceiro tópico. Alguma complementação? Não? Então, ótimo. Pessoal da internet, tá? Vocês estão ansiosos, já me mandaram várias perguntas. Segurem um pouquinho mais, nós temos basicamente aqui mais 2 tópicos para tratar e a gente já abre para perguntas. Esse terceiro tópico foi trazido pelo Luciano, e, segundo ele, de todos os desafios que enfrenta em cloud, o principal é a gestão de acesso, credenciais. E, complementando esse tópico, já para, né, avançar um pouquinho, o Anderson Crispim também trouxe, dentro dessa questão, o conceito de Zero Trust para uso em cloud como um desafio também. Então, vamos juntar aí esses assuntos e passar por esse tópico também, com as contribuições aí daqueles que quiserem pontuar. Eu abro para o Luciano, só para você, Luciano, que trouxe esse problema, inclusive você trouxe esse como principal, você foi cirúrgico na sua colocação, então queria que você só reforçasse aí esse seu tópico, por favor. Obrigado, Graça. A questão de acesso privilegiado, principalmente na nuvem, ou gestão de acesso de uma forma ampla, é porque a gente já corre atrás ou faz várias ações em cima de DevSecOps, que é coisas que a gente falou até agora há pouco. Sim. Só que o outro lado da moeda é quando a gente começa a ir para a administração da nuvem. Então, a gente falou de visibilidade agora há pouco, mas um grande papel é quem das equipes que estão trabalhando, que tipo de perfil que tem acesso, o que ele pode fazer, o que numa aplicação mal especificada, mal construída, pode explorar um acesso que está associado a isso. Então, como a área de negócio demandou muito de nuvem, a questão que ficou assim, quem que começou a ter credenciais, qual velocidade que isso está se propagando e como que a gente está protegendo. Então, a gente está com uma ação muito forte em cima disso no momento. E eu queria ouvir, principalmente dos meus pares, como que eles percebem isso hoje. Porque, querendo ou não, qualquer um de nós aqui, se fizer uma lista do que está preocupado hoje, a gente não tirou a palavra ransomware de lá. Ela está gasta, mas está lá, porque ainda está acontecendo. E ele cai em cima de credenciais. Então, pessoal, acredita, eu acho hoje
de tudo que a gente tem, é um baita desafio para gerenciar, e eu queria ver de vocês também o quanto que isso aí representa. Perfeito. Godoy já pediu a palavra. Bom, acho que é exatamente, né, como você comentou, né, Luciano, a velocidade da cloud, ela impulsionou que a gente desse, de certa forma, acesso, né, e aí quando a gente fala, nem tanto para as unidades de negócio, mas sim, a gente vai voltar lá naquele tema das squads, né, as squads com cada vez mais com mais autonomia, os times de infraestrutura cada vez com mais autonomia, aquela velocidade e sempre as squads reclamando do gargalo de infraestrutura e segurança, isso deu uma acelerada. E aí a gente acabou, de certa forma, baixando a guarda, né, nesse sentido, e dando um pouco mais de autonomia, e, consequentemente, esses acessos foram dados inicialmente quando você... Principalmente quem iniciou a jornada cloud, que era aquela loucura, transformação, era o slogan, transformação digital, jornada cloud e aceleração, e a segurança ali no meio. Bom, e aí a grande maioria, principalmente dos pares que eu converso, e aí me incluo nessa lista, a gente teve que voltar para a prancheta, entender esses acessos, e realmente a gente descobriu que os acessos estavam de forma... exagerados, e aí a gente teve que fazer processos de automação, e a grande sacada é uma bela automação com uma integração com o teu processo de cofre de senhas, até para que quem, naquele momento que precisa usar, nem saiba qual é a credencial e a senha que ele está usando. Então, esse trabalho de higienizar os acessos, de realmente saber quem precisa e quem não precisa, e ter um processo automatizado para que garanta segurança e a rotatividade, né, o rotacionamento das credenciais, ajudou bastante aqui. Ótimo, excelente, Godoy, muito obrigada pela contribuição. Eu passo agora para o Anderson Crispim. Anderson, aproveito até para você também pontuar essa sua colocação, porque toda vez, posso estar errada, vocês são os experts, eu não, mas toda vez que a gente está falando de controle, né, de acesso e essas questões de credenciais, sempre surge alguém falando assim, mas então vamos implementar o Zero Trust. E aí, outro dia, eu estava num Security Leaders, assim, cheio, e eu perguntei, quem aqui já implementou o Zero Trust, por favor, poderia levantar o dedo? Ninguém levantou. Aí eu fui para uma segunda edição de Security Leaders em outro local, perguntei quem já implementou o Zero Trust, ninguém levantou o dedo. Então, acho que assim, mas a gente está sempre ouvindo o quanto é importante implementar. Então, como você trouxe essa questão desse conceito para uso em cloud, eu queria que você defendesse aqui esse seu ponto e também depois abrir aí para os comentários dos demais. Claro. Por que eu trago o conceito do Zero Trust? Se a gente for pegar aqui os 5 últimos incidentes que aconteceram nas 2 últimas semanas, apenas, todos tiveram sucesso através de uma credencial válida. O outro lado da moeda sempre sabe que a gente tem controles, tem monitoramento, tem governança, enfim, tem todos os recursos de segurança. E o que ele quer fazer? Ele vai conseguir, vai tentar ter um acesso válido. E como a gente vai separar o joio do trigo? Então, quando eu trago a ideia do Zero Trust, que é o conceito, então as pessoas fazem muito a confusão de ter uma solução linda, maravilhosa, e a ideia é ter o conceito, eu preciso saber quem está acessando, como ele está acessando, né? Aí vem muitas ideias birutas, né? Tipo, vamos colocar MFA, vamos colocar isso. Eu tenho que ter a certeza que aquele recurso, aquela área de negócio, está acessando aquele serviço que está numa nuvem que não está sob sua gestão. Acho que o maior desafio nosso é justamente esse, não é gerenciar a nuvem que está na nossa gestão, mas ele usa uma ferramenta que está em nuvem, usa alguma solução hoje que está em nuvem. Como que ele realmente é uma pessoa válida, que ele pode realmente acessar aquele ambiente? Eu vou meter um carimbo na máquina, eu vou meter um carimbo na conexão dele. Como que eu vou criar uma situação de validação que realmente, assim, você, Graça, vai acessar o meu ambiente porque você passou pelo checklist, você está no ambiente válido. E aí é o maior desafio justamente para isso, de como a gente vai orquestrar esse tipo de situação para o nosso colaborador final, sem gerar impacto para ele. Então, o desafio é monstruoso. Como que a gente vai conseguir criar as nossas inteligências
para conseguir validar que você está num ambiente que realmente você pode acessar, que seja um por vez, que não gere nenhum tipo de impacto para o colaborador, porque ele realmente tiver algum impacto, ele vai gerar uma experiência negativa e vai colocar um X nas suas costas. Então, assim, a gente está bem na linha tênue. Ou seja, de um lado, a gente tem que ajudar o negócio a fazer essas atividades, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger o ambiente para que não gere... Ou seja, a gente está sempre na corda bamba para não cair em nenhum outro lado e gerar algum tipo. Então, por isso que eu trouxe essa ação, porque é mudar um pouquinho essa ideia de zero trust, de a solução não, é um conceito. Quais as coisas a gente vai colocar, qual que é a estratégia, quais são o número de controles, qual é o processo, qual a conscientização, enfim, tudo aquilo que a gente tem de recurso hoje para conseguir colocar no ar, para conseguir garantir que alguém vale estar acessando aquele ambiente naquele exato momento, naquele exato lugar. Perfeito. Pedidos aqui de palavra do Pierre e, na sequência, do Ovidio. Pierre, por favor. Graça, eu penso que vão vir diversas outras edições do Security Leaders que tu vais fazer essa pergunta e ninguém vai levantar a mão. Justamente porque Zero Trust como o Crispim colocou, né, é um conceito. E as questões conceituais a gente costuma tratar no gerúndio, né? Eu estou fazendo, eu vou implementando, eu estou trabalhando, eu estou estudando. E assim, tem uma certa naturalidade nisso, porque o conceito evolui, o conceito muda, né? Há tempos atrás, a expressão Zero Trust não existia, mas nós trabalhávamos, sim, algumas coisas que hoje se encaixam dentro desse conceito. Então, assim, são coisas que a gente ainda vai precisar de algum tempo e de algumas ferramentas também, né? Para que a gente possa dizer, não, isso está implementado, isso eu realmente já faço, está sedimentado, está processualmente tratado dentro da companhia. Né? Vai demorar um pouco, eu acho. Muito bem, excelente colocação, Pierre, muito bom e muito bem pontuado aí. Ficaria atenta a esse gerúndio, ainda mais jornalista que adora, né? Ficar atento, e você tem razão, né? É um processo de implementação, muito interessante. Eu vou passar para o Ovidio e depois eu gostaria de ter um comentário do Sandro sobre esse tópico, tá, Sandro? Para a gente tentar fechar aí esse bloco também. Ovidio, por favor. Acho que acabou o colega aqui, que falhou o nome aqui, respondeu exatamente o que eu ia falar, porque assim, o PR os dois colegas, foi né? muito bom, né, a colocação foi muito dele. assertivo, porque o dia que alguém levantar a mão falando que tem Zero Trust, assim, de duas uma, ou não tem a visibilidade correta, ou talvez não entenda o conceito, porque o que eu vejo as pessoas às vezes falando, não aplicamos o Zero Trust, mas aonde? Se não aplicamos o Zero Trust, aonde? Você pode tentar aplicar o Zero Trust no acesso, na rede, em vários lugares. Mas não vou chover no molhado, não, porque já responderam, já foi muito, muito assertivo. Tá ótimo, tá ótimo. Sandro, para a gente fechar esse bloco, que também é um bloco interessante, depois, se o Eduardo quiser fazer uma complementação também, só para a gente, a partir daqui, eu estou atenta, porque a gente tem muitas perguntas. Então, eu quero aí fechar esse bloco para, a partir das 11, a gente começar a interagir aí com a nossa plateia. Então, Sandro, por favor, gostaria de ouvi-lo aí sobre esse tópico também. Então, Graça, na nossa visão da Acta, da Checkpoint, a gente tem visto que a identidade é um novo perímetro. As nossas aplicações já não estão mais dentro de casa, sob o nosso controle, elas saíram. Principalmente quando a gente está falando de cloud, conversando com a AWS, ela vai falar que metade dos problemas de segurança foi alguém que gerou alguma identidade de maneira incorreta. Então, assim, a Acta Checkpoint, a gente tem trabalhado nessa questão de dentro na cloud, da gente conseguir identificar quais são as contas e o que elas estão acessando. Será que aquilo que ela realmente está acessando é necessário? Então, trazer essa visibilidade do que as contas acessam e do que está sendo acessado por essas contas. Então, assim, a gente precisa olhar para a cloud, a gente precisa olhar não só para a cloud, mas a gente tem visto também, historicamente, que várias pessoas têm subido código para os seus repositórios com senhas disponíveis. Então, assim, a gente precisa identificar também essas senhas que estão sendo colocadas em repositório de maneira incorreta, por mais que pareça algo infantil, isso está acontecendo diariamente. Então, assim, a gente precisa olhar para a identidade da cloud. A gente não vai impedir que os nossos desenvolvedores façam o deployment na rede, na cloud. Então, a gente vai ter
criou uma identidade errada, a gente vai ter que gerar um alerta, e o quanto antes a gente trouxer o feedback, quanto antes a gente tira esse problema da nossa rede. O segundo ponto, que é o problema de uma aplicação que não está dentro do nosso data center, que não está dentro da nossa cloud, é o que a gente tem visto dos nossos clientes, a gente tem colocado um portal de serviço, e daí sim o cliente, os nossos usuários passam por dentro desse portal de serviço, e aí ele acessa um serviço SaaS. Então eu tenho controle, inclusive, do que ele está acessando fora do horário. Então, ele vai acessar o Gmail, entre 8 e 18. Fora isso, o portal de serviço não vai deixar aquele... Então, a gente tem maneiras e ferramentas que a gente consegue controlar esses acessos e ter uma visibilidade do que as pessoas estão acessando. A credencial hoje é o nosso novo perímetro, né? Edu? O comentário que eu ia fazer é que existe, acho que, muita confusão sobre Zero Trust, que é algo multidisciplinar, né? Que parte do princípio que a gente não confia em nada e em ninguém, né? Então, a pessoa tem que provar pela identidade, ou pelo contexto, ou pelo device, enfim, com múltiplos fatores para ter acesso. Porque antes, como é que se fazia? Você tinha acesso à rede, tudo que estava segmentado dentro daquela rede, você tinha acesso full, né? E aí começou-se um trabalho de segmentação melhor de rede, enfim, coisas que várias empresas não fizeram, até pela complexidade, né? Então, acho que o principal ponto aqui é não confiar em nada e ninguém e diminuir ao máximo a superfície de um possível ataque. Ou seja, se eu tenho acesso só, vou dar, obviamente que eu vou dar a teoria, não necessariamente a facilidade de fazer isso. Mas se eu tenho acesso só ao servidor Y, eu só vou ter acesso ao servidor Y, não tem sentido, ou serviço Y, não tem sentido, vai, que nem um usuário de call center, um agente, ele vai ter acesso à ferramenta de call center, ponto. Se ele quiser acessar qualquer outra coisa, tem que ser proibido, né? Isso tem que estar inerente no Zero Trust. O que as empresas confundem muito, o que o público em geral confunde muito, é Zero Trust com ZTNA, que é uma forma de Zero Trust. Às vezes o pessoal fala muito de SaaS também, que também é um pilar ZTNA dentro do SaaS. Então, acho que a metodologia Zero Trust é uma metodologia essencial, mas não dá para dizer porque você tem um e tem o outro que você tem uma estrutura Zero Trust, né? Então, eu vejo muita empresa confundindo só com ZTNA e não é só ZTNA, não. Você precisa ter mais do que isso. E ZTNA tem sido algo que muito difundido, uma palavra, uma buzzword que está todo mundo correndo atrás, mas, obviamente, algumas empresas tendo problemas na implementação justamente por não ter controle do que está funcionando hoje, de que forma está funcionando. Porque na hora que você migra, alguns acessos que as pessoas não deveriam ter, mas têm, vão ser perdidos. E aí, obviamente, gera frustração, ticket no ITI, enfim. Então, o Zero Trust é um pouco mais do que simplesmente uma tecnologia. Perfeito. Muito bom, muito bem pontuado e esclarecido, né? Inclusive, muitas perguntas que chegaram já sobre esse ponto, pessoal que está me acompanhando aí, eu vou começar agora, tenho aqui pedido de palavra do Douglas. Ovidio, você está pedindo a palavra ou só está aí a sua finalização? Só está aqui, só está aqui, tá, falha minha. Tá. Tirar. Então, eu vou passar, imagina, eu vou passar para o Douglas, mas, assim, avisar o pessoal da plateia que já estou fazendo aqui a seleção, muitas perguntas que chegaram ao longo do debate a gente foi respondendo. Então, vou trazer aquelas que exploram ali um determinado aspecto que talvez não tenha ficado muito claro. Douglas, com você. Só fechar esse tópico aqui com mais uma pergunta, né? Antes de implementar qualquer nova solução, Zero Trust, etc., a gente tem que se perguntar, estamos fazendo o básico bem feito? Você gostou dessa expressão, né, Graça, lá atrás? Porque a gestão de acesso está sendo bem feita? Os perfis, as roles, estão bem mapeados? Os aprovadores dessas roles e desses perfis estão bem mapeados? Seus usuários de serviço, suas credenciais, o perfil de acesso dessas credenciais está bem mapeado? É difícil. Acho que esse é um dos principais desafios para qualquer empresa, porque, como o Godoy também colocou e os outros colegas colocaram, numa movimentação para uma cloud, meio que você vai liberando acesso para a galera e assim, não, vamos fazer o negócio acontecer. Mas depois, quando você para e olha para trás a bagunça que está nos acessos, o trabalho que isso dá para você minimamente organizar e aí, posteriormente, sim, aplicar um conceito de Zero Trust em algum nível dentro da empresa, é mais desafiador.
Perfeito, ótimo. Donner? Eu só quero colaborar um pouco no que o Douglas falou, no que diz respeito a essa organização de contas, de revisitar roles, permissões. No mundo cloud, isso o Douglas falando na dificuldade, né? Eu imagino que pelas características semelhantes dos nossos dois business, o sofrimento é compartilhado, porque é um trabalho que nunca tem fim, pela dinâmica, né? Sem desmerecer ou diminuir outros tipos de negócios, mas o segmento financeiro tem algumas características assim muito próprias do consumo atual de serviços financeiros, né? Porque tu colocar um botão num banco digital ou num aplicativo para qualquer outra indústria, né? Para qualquer outro segmento, ou tu colocar uma funcionalidade de internet banking, que ainda é muito usado no Brasil, se usa cheque ainda, né? Bastante, ou uma nova funcionalidade de cartões, tudo isso gera assim um volume de mudanças que não é um simples deploy, né? Para qualquer empresa que é digitalizada, que somos todos nós aqui hoje nesse fórum. Então, esse é um trabalho que ele é eterno e extremamente difícil e com uma dependência. A gente ouviu aí os colegas também de provedores falando sobre ferramentas para automatizar, ferramentas para... e sim, existem muitas ferramentas. As próprias soluções nativas dos provedores de nuvem nos trazem muitas oportunidades de organização. Só que, assim, dependemos das pessoas para isso, né? E pessoas estão constantemente suscetíveis a falhas. Então, todas essas nossas premissas de organização, revisão, de conceder acesso somente a determinados grupos de pessoas, é um trabalho que não acaba, independente de ferramenta. É eterno. Perfeito. Muito bem pontuado. Pessoal, nós, obviamente, escolhemos aqui, a partir até da colocação de vocês, principais tópicos, né? Então, passamos aí por eles. A gente sempre está aqui tratando desse tema. Vamos falar sobre esse tema diversas vezes. Eu quero abrir agora para a plateia num ping-pong, e a minha proposta é a seguinte: eu vou trazer uma questão, vou direcionar para um de vocês. Infelizmente, não consigo passar por todos, ou talvez até deixar a pergunta, se ela não for direcionada, para que alguém responda, e vou pedir para vocês serem um pouco mais concisos aí na resposta, para que a gente possa ir até o nosso final do debate, atender aqui as colocações. Bem, o Rodrigo Fidelis dos Santos, da Crefisa, pergunta para o Leonardo Ovidio: a visibilidade da visibilidade seria algo comparado a esse novo conceito de observabilidade? Seria pegar todos os monitoramentos, depois unificar todos esses monitoramentos para criar uma análise baseada em observabilidade? Você está acompanhando esse movimento, Ovidio? Ele pergunta. Sim, estou acompanhando e, de fato, é exatamente isso, né? É observar, mas um passo atrás, né? Porque quando você faz isso que foi colocado na pergunta, é o que você já sabe. Eu acho que o que a gente já sabe, a gente já tem uma certa maturidade, tecnologias e uma série de coisas. O ponto é tentar entender o que a gente não sabe. Essa é a visibilidade da visibilidade, é tentar ter visibilidade, de fato, do que a gente não sabe, né? E quando a gente tem essa visibilidade do que a gente não sabe, trazer para o conceito de visibilidade do que a gente sabe. Então, essa é uma grande tendência e, de fato, é exatamente dessa forma que eu tenho observado. Muito bom. Pergunta, muito obrigada, né? A pergunta aqui do Rodrigo. Obrigada aí, Rodrigo. Um abraço aí, pessoal da Crefisa, sempre com a gente. Agora, o pessoal da B3, Simone Sunaga. Simone, obrigada aí pela presença, acompanhando aí com a gente. Ela não direciona, mas eu vou deixar aqui a seguinte questão, né? Para uma empresa que atua com diferentes tipos de projetos, seja no modelo cascata, ágil, com uma equipe de cyber extremamente enxuta, times de projeto fugindo dos requisitos divulgados. Então, ela trouxe aqui um case. Qual seria a sugestão de vocês para iniciar, ou o que seria mais importante para controlar tais projetos em termos de visibilidade? Porque, segundo ela, a pergunta aqui é mais extensa, vou resumir, foram vários aspectos colocados, mas teria um ponto nevrálgico assim, para se tratar num cenário como esse?
Alguém pode responder aqui? Anderson, boa. Assim, do que eu entendi da pergunta, assim, tem vários projetos entrando e as pessoas vão fazendo a evolução e só lá na frente, ou seja, nos 45 minutos do segundo tempo, entra a área de segurança para fazer o checklist, né? Eu tenho um case de sucesso muito bacana, onde eu fui na área que starta o projeto, né? Ou seja, no D0, no kickoff, eu tenho alguém de segurança no kickoff, tá? Ou como uma pessoa simplesmente está lá só ouvindo, ou conforme foi comentado aqui com os nossos colegas, é curioso. A partir do momento que você entende o projeto, ou que você já tem algum tipo de requisito, você consegue apoiar aquele projeto para não deixar lá nos 45 do segundo tempo, onde o produto vai entrar em produção, fazer as recomendações de segurança. Então, o quanto conseguir trabalhar junto com a equipe de projeto, ter eles como parceiro, ter uma sinergia, inclusive foi até colocado com o Douglas, que eu achei bacana, colocar meta, né? Colocar incentivo para trazer isso, é muito bacana, porque começa junto. E no momento lá, como todo bom projeto, tem seus momentos de crise, você vai ajustar e vai chegar no final lá, pelo menos, o projeto controlado e com segurança. Então, uma grande recomendação para eles é justamente isso, sinergia, parceria com o escritório de projetos, que já começa no D0, a possibilidade de você fluir é muito bacana. Perfeito. Douglas, você quer complementar essa resposta, por favor? Sim, brevemente. Por favor. Tem uma sugestão, e eu já tive experiência, vivenciei isso com equipe enxuta e muitos projetos subindo em produção. A automação é tudo, né? Você tem um monitoramento daquilo que entra no teu ambiente, e na cloud é mais fácil de você descobrir aquilo que está subindo dentro do ambiente. Vou voltar lá no primeiro tópico, né? Com o volume de logs que a gente tem, você consegue criar monitoramentos para saber, opa, subiu alguma coisa nova, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí você ainda consegue criar alguns guardrails, seja uma infraestrutura via código, né? Subiu algo que não deveria, já cria uma automação para poder remover aquela porta aberta, aquele bucket exposto. Seja uma esteira de desenvolvimento seguro, mas uma empresa não tem dinheiro para poder comprar uma solução cara. Não, tem várias soluções aí gratuitas que você pode customizar e colocar no seu ambiente. Vai cobrir tudo? Não, não vai cobrir tudo, mas minimamente você vai ter algum tipo de visibilidade, algum tipo de controle, né, frente a uma equipe reduzida de segurança versus uma engenharia, uma equipe de projeto gigantesca. Então, diminui um pouco a tua superfície de exposição. Exato, muito bom. Excelente, Douglas, pessoal, aqui agradecendo a vocês pelas respostas. Tenho aqui uma pergunta direcionada para você, Eduardo, do Carlos Rezende, da Stone. Ele pergunta o seguinte, se você, Eduardo, nos seus contatos aí com vários tipos de empresa, esse conceito de observabilidade está vindo muito presente aqui, viu, Eduardo? Então, ele fala o seguinte, esse conceito de observabilidade, telemetria, monitoramento em cloud, ele difere, você percebe que está diferindo muito do on-premise, não só pela questão da quantidade de dados, que acaba prejudicando a falta de foco, como também pelo custo de cloud com armazenamento de logs e dados, quer dizer, o quanto que você pode contribuir com essa comparação desse desafio em cloud e on-premise. Sim, sim. O que a gente tem visto é justamente isso, né? Essa preocupação cada vez mais por visibilidade em termos do ambiente em cloud. E foi como eu comentei, várias empresas que não tiveram um controle em cima disso acabaram regredindo para um on-premise em alguma das suas aplicações, ou tem algumas empresas que até quase, não vou dizer tudo, mas resolveram retornar para o on-premise várias coisas que não foram da maneira correta, justamente pela falta de visibilidade, né? Então, o que a gente tem levado para os nossos clientes é tentar simplificar ao máximo, né? A gente tem uma plataforma que ela pode ser consumida de diversas maneiras, ela é monetizada de diversas maneiras para que a parte de custo não seja um impeditivo, mas que a gente consiga dar visibilidade de todos os ambientes, e isso mesmo seja no ambiente multi-cloud, né? Para não ficar preso a várias ferramentas de cada uma de um fornecedor.
tá? Então, é isso que a gente tem levado para controlar desde o workload, postura, acesso, permissão, para que a gente consiga ter mais visibilidade sem necessariamente aumentar o custo, seja o custo de sustentação com pessoas, seja o custo de ter cada vez mais ferramentas dentro da nuvem. Perfeito. Eu quero voltar, acho que talvez tenha passado aqui, Donner, mas minha equipe já me pontuou aqui, e você gostaria de ter complementado também a questão anterior. Então, por favor, palavra com você. Tá bom, Graça. Não vou deixar passar, porque foi uma coisa muito estranha. Quando eu levantei a mão, meu Zoom fechou, eu caí e agora estou aqui de novo. Então, mas a minha equipe está atenta aqui. Está atenta. A Leia nunca me deixa na mão. Mas, enfim, a pergunta antes da colega da B3, se eu não me engano, em como fazer, Sim. independente do modelo, de ter uma participação efetiva de segurança. E ela se encaixa muito também com... Simone Sunaga. Isso, para mim se encaixa também muito com essa outra questão, né? Porque impossível, né? Eu duvido que algum de nós aqui, qualquer pessoa da plateia, tenha o profissional de segurança necessário para o volume de tribos e squads ou para o volume de projetos que estão sendo conduzidos dentro das empresas. Não existe. Então, eu acredito muito que a nossa participação no que diz respeito aos ritos de desenvolvimento, os ritos do modelo de desenvolvimento de projetos ágeis, seja eles no que diz respeito a novas sprints, a deploys, ao que quer que seja, participar desses ritos tem feito muito a diferença para nós. E também eu ouvi o Douglas falando, que tem uma ligação com essa pergunta, e algo que a gente já está falando desde o início, né, do evento, de fazer o básico bem feito. O que é o básico que tem acontecido com todas as empresas que têm sofrido ataques graves? Determinados tipos de repositórios que são colocados no ar abertos, que são disponibilizados sem as configurações de segurança básicas. E para mim, um básico bem feito, que eu acho que, pelo que eu entendi, o que o Douglas fizeram no Inter, o que a gente fez também no AGE, e que é um básico bem feito que todo mundo deveria fazer. Todo mundo tem algum tipo de monitoramento. Mas a minha empresa é muito pequena, eu não tenho CIEM. Cara, se tu criar uma regra de CIEM que identifica quando um bucket é disponibilizado com configurações equivocadas, para não dizer abertas, na internet pública, por exemplo, é o básico. Não vou dizer que eu sabia isso desde o início, né? Porque a gente passou pelos nossos problemas também e não fazíamos isso. Mas a partir do momento que tu cria configurações básicas em que teu CIEM é alimentado com, olha, esse bucket foi disponibilizado de forma aberta na internet pública. É o básico do básico. Então, acho que identificando esses pontos e participando dos ritos de construção, né? O profissional de segurança, ele é diferente, né? Eu costumo falar, ele é diferente do que diz respeito a esses movimentos, mas a gente tem que se habituar que a vida mudou, o mundo mudou. Pode achar, isso é cool demais, isso é, sei lá, é muito festivo, é muito alegre, é muito post-it, é muito evento, sabe? Se retransforme, que essa é a nova vida, senão muito mais coisas vão passar da gente. Com certeza. Bom, seguindo aqui, né? Muito bom, adoraria ficar mais tempo, o pessoal não para de perguntar, mas tem aqui já, Sandro, vou trazer você, porque uma delas foi direcionada para você, e é uma pergunta mais estratégica mesmo, de posicionamento, que eu acho que talvez você possa ajudar. E vou trazer essa pergunta, vou liderar essa aqui, com o Rony Alves, do Senac. Inclusive, o Rony está colocando aqui que gostaria também de conhecer mais soluções e outros perguntando. Então, pessoal, uma coisa importante, todos vocês que têm interesse em fazer um contato mais próximo, tanto com a Actar quanto com a Checkpoint, conhecer mais soluções de visibilidade, tudo, a gente não está tratando aqui nessa discussão, mas a gente faz esse link, e então nossa equipe está anotando todos esses comentários e solicitações, e depois a gente encaminha. Ao mesmo tempo, vocês que estão pedindo contato, né, com os palestrantes, com os painelistas, nós também encaminhamos depois. Quem quiser aprofundar algum tema aqui, a gente pode também fazer também essa ponte com vocês, tá bom? Está muito qualificada a nossa plateia e isso é muito bacana. Então, o Rony Alves, além de falar sobre essa questão das soluções, ele também
traz um ponto que é o seguinte: quando a gente está falando de segurança em cloud, me parece que tem aí uma questão importante que talvez não foi abordada, que é esse envolvimento do board. O quanto que você, Sandro, e outros perguntam aqui, nos projetos que vocês estão desenvolvendo de segurança, de cloud security, você percebe que o board está envolvido, tem a noção, tem a dimensão da importância de avançar em cloud, muitos deles têm, é preciso que tudo, né, vá para a nuvem para ser rápido, ágil, mas que tenha noção clara do quanto a segurança é importante nesse processo. O que você tem visto nesse sentido, Sandro? Então, a gente tem visto a importância da segurança, todo mundo está, todo dia, a pergunta é quando acontece um ataque, no dia seguinte, o seu diretor perguntando se a gente está seguro em relação àquilo, mas eu ainda acredito que o board ele devia estar mais preocupado com as coisas estratégicas da empresa. Então, qual a decisão, se nós vamos para a cloud ou não, eu acho que quanto mais embaixo a decisão estiver sobre o processo, mais ágil a gente vai ser. Então, o board, assim, eu sei que é meio polêmico essa questão de deixar a decisão embaixo, mas assim, o board devia estar, nós decidimos ir para a cloud, então assim, passa para ele os riscos, mas embaixo, a decisão do que fazer estaria mais embaixo, dá mais poder para o desenvolvimento e para a segurança, e o board tomar conta mais das coisas estratégicas. Eu acho que ele não precisa saber se é melhor a cloud ou se é melhor on-prime. Precisa saber que o produto dele vai ser entregue e a gente deixa a decisão embaixo. Pode ser um pouco polêmico aqui na minha visão, mas a gente tem falado muito sobre isso, do poder estar embaixo e em cima tá outros tipos de decisões. Perfeito, ótimo. Acho que na ordem, se eu não errei aqui, Pierre e depois o Anderson Crispim levantaram também a mão para acrescentar aqui. Por favor, Pierre. Obrigado, Graça. Eu acho que a minha posição não chega a ser discordante da do Sandro, né? Mas eu acredito que ela seja um pouco complementar. As decisões elas precisam ser tomadas em camadas, né? Na minha opinião, o mais relevante para isso, para que essas diversas decisões, nessas diversas camadas sejam tomadas, é que elas sejam tomadas com correto conhecimento, com correto entendimento, com correta informação. A pior decisão é a decisão tomada sem informação, né? O tomador de decisão vai obrigatoriamente decidir, porque é o papel dele, né? Mas ele vai fazer isso com uma visão parcial. A gente falou bastante aqui de visibilidade, observabilidade. Se eu não tiver uma visão ampla, eu não vou estar enxergando tudo que eu necessito enxergar para tomar essa decisão. Então, assim, entendo que cada nível desse precisa desempenhar o seu papel, seja no tático, no operacional, no estratégico, mas o mais importante é que em cada um desses níveis, os tomadores de decisão tenham a informação necessária para tomar essa decisão. Senão eu vou correr risco às cegas. Perfeito, muito bom, muito bem complementado. Anderson Crispim, você pediu a palavra, eu vou fazer um combo aqui, porque tem uma pergunta para você, tá? A pergunta é do Alexis Fernandes, da Patrimar. Pergunta para o Crispim. Crispim, ótima colocação, Zero Trust é um conceito, e como você colocou, achei cirúrgico. Cronologicamente, quais os processos, ou qual o processo que você fez para implementar esse conceito? Qual foi o ponto de partida? Tá, vamos fazer o combo aqui, né? O Sandro foi polêmico, né? Gostei do Sandro, que ele botou um tempero aqui. Eu acho que o legal do nosso debate é que a gente aumenta um pouquinho do processo e estava sentindo falta do assunto polêmico. Eu acho que quando você envolve o board, é o mesmo assunto em linguagens diferentes, tá? O board não vai entender a nossa linguagem techniquez. Não adianta. Mesma coisa você falar para o board, vamos falar de defesa de profundidade, ele não vai entender. Agora, se você falar para ele onde está o vinho muito bem guardado, que custa caro, ele vai te falar onde está e ninguém vai mexer no vinho. Então, ele sabe o que é uma defesa de profundidade, mas de formas diferentes. Então, o que a gente precisa levar para o board? A informação, bacana, mas qual é o nível de preocupação que o board tem que ter? Qual é o risco?
qual é a exposição que a sua empresa vai ter na nuvem. Eu acho que isso é o principal ponto que a gente tem que levar para o executivo, para o investidor. Tem o discurso, ele vai para a nuvem, a nuvem não dá problema, a nuvem não está sempre segura. Não, mito. A nuvem dá problema, a nuvem cai, tem problema de workload, você vai ter indisponibilidade, você vai ter outros problemas, mais do que você tem problemas do seu on-premises. Vida que segue. Então, essa é a preocupação nossa, de fazer a transação do Technic Case para o board, para tomar de decisão, falar, você está indo para a nuvem, o seu grau de exposição é esse, você está com apetite de aceitar? Estou. Então, beleza. Abraça aqui e vamos para cima. E aí eu concordo com o Sandro que a parte tecnológica embaixo vai ter que apoiar a decisão de cima. O que a gente vai ter que fazer, qual que é o plano de ação, é a melhor nuvem, não é a melhor nuvem. Então, é bem polêmico, porque é o mesmo assunto em linguagens diferentes. Então, é o nosso desafio fazer o translator desse processo. Respondendo a pergunta que é o combo, por onde eu comecei? Anderson, olha só, já mudou um pouquinho aqui o cenário. Como mediadora, eu não posso fugir de uma polêmica. Tem pedido de réplica aqui do Santos. O Santos tem direito à réplica. E o Eduardo quer falar sobre isso também. Então, pessoal, aguenta um pouquinho mais aí, mas a gente não pode deixar a polêmica, né, ficar sem réplica. Por favor, Sandro. Está no mudo, Sandro. Agora sim. Acho que a gente tem que levar para o board a decisão por que a gente está indo para a cloud. A gente está indo por uma questão de economia, a gente está indo por uma questão de agilidade, de poder colocar produtos mais rápidos. São essas questões. Mas é muito importante a gente dar poder também para a base da pirâmide, inclusive passando dos CISOs para baixo, até chegar no desenvolvedor. Essa decisão é o que muitas squads fora têm feito, né? A decisão que ferramenta que eu vou desenvolver. Não sei qual a ferramenta que você vai desenvolver, mas eu, enquanto tecnologia, eu vou ter que proteger independente da solução que foi escolhida por aquela squad. E são esses passos. Então, só finalizando aqui. Edu? Claro, não, com certeza, é importante. Só ia fazer um comentário, que é a SEC, né, que seria a CVM dos Estados Unidos, ela já recomenda que o board das empresas tenham pessoas, ou pelo menos uma, com conhecimento de cybersecurity, porque cybersecurity hoje traz um grande risco para a continuidade das empresas, né? Às vezes até mais do que outros tipos de risco, né? A gente fala às vezes risco econômico, risco, enfim, vários tipos de risco, compliance, mas a parte cybersecurity às vezes representa um risco maior do que esses outros, né? Então, o que a gente tem feito com alguns clientes, ainda no Brasil de forma muito pontual, mas em outros países a gente faz de uma forma mais ostensiva, a gente tem um grande centro de research que me diz quais são os principais ataques, se são ataques direcionados, se são ataques, né, espalhados, se são ataques para um país específico, se são ataques para uma vertical específica. Então, o que a gente tem feito com algumas empresas, e a gente está super disponível a fazer para o Brasil agora, esse ano, é ter essas reuniões do ponto de vista mais executivo. Eu não vou entrar em detalhes do tipo de ataque, enfim, mas é mostrar quais são as tendências que a gente está vendo nos últimos 30 dias, e aí, a partir disso, a gente sai com alguns planos de ações para que a gente consiga mitigar, ou seja, tentar ser o mais proativo possível, porque às vezes as empresas têm aquela falsa segurança, né? Contratei 15 mil ferramentas, então eu estou tranquilo. Às vezes é um ajuste fino que você precisa fazer para diminuir a superfície de um ataque ou para estar protegido de um ataque, né? Então, a gente tem feito isso pontualmente com algumas empresas no Brasil, a gente quer fazer de uma maneira mais ostensiva, a gente está conversando com várias empresas, mas é uma reunião, de novo, é uma reunião bem executiva de mitigação de risco, onde os executivos de negócio, enfim, têm interesse em participar, não é nada, 1 hora, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos no máximo, para que a gente garanta que a gente tenha como mitigar e tenha um business continuity e mitigar risco de uma possível parada, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem feito fora, tem trazido muito sucesso, porque a partir dali, obviamente, a área de cybersecurity ganha uma visibilidade maior, muitas vezes até para justificar algo que já foi feito, né? Falar, esse é o ataque que está tendo uma maior aderência para a sua vertical, para o seu país, para a sua região, e aí, obviamente, vocês já estão seguros porque tem a funcionalidade, tem o produto, ou tem o processo X,
enfim. Então, isso também traz uma visibilidade, traz uma relevância maior da área de cybersecurity. Então, a gente fez isso de uma maneira muito madura no mercado americano e a gente vê as empresas no Brasil já se preocupando com esse tipo de coisa. Perfeito, Eduardo, muito bom. Vou pedir, Anderson, nosso tempo aqui, mas se você puder, rapidamente, depois responder essa pergunta, e se depois ficar ainda alguma dúvida, eu coloco Sim. Você em contato com o Alex Fernandes, da Patrimar, tá? Beleza. Por onde eu comecei bem rápido? Eu comecei por geolocalização, né? Ou seja, da onde que a pessoa vai acessar, então criei o conceito de Condition Access, ou seja, foi o primeiro passo que eu criei o conceito do Zero Trust, para depois trazer, legal, então eu sei de onde a pessoa está vindo, o que eu vou colocar depois, o que eu vou validar aquele equipamento, como eu vou validar o processo de condição de acesso daquela pessoa, mas assim, qual foi o D0? Cara, eu criei um modelo de condição de acesso para saber que a pessoa podia vir daquele raio de cobertura. O que vai acontecer com as eleições agora? Ou seja, você vai poder justificar do seu app desse que está numa área de cobertura fora da sua zona de eleitoral. É a mesma linha. Então, você consegue blindar, você não vai conseguir duas pessoas acessar o seu ambiente ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Então, aí você consegue já criar alguns steps para conseguir minimizar o seu grau de exposição de acesso. Resumi em menos de 1 minuto e meio. Ufa! Não, mas assim, qualquer coisa, como eu falo... Não, fica à vontade. Ali, né? A gente pode colocar sim. Exato. E aí eu acho que pode ter aí mais detalhes. Com certeza. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final. Eu gostaria de agradecer a todos que enviaram perguntas. A gente não traz todas, mas a gente tem a preocupação de olhar todas, a minha equipe. E nós percebemos aqui que grande parte das questões, né, foram tratadas aqui no nosso debate, algumas específicas a gente encaminha depois. Comentários também, vou trazer um que reúne os outros comentários, do Renato Azende, do Governo de São Paulo. Graça, parabéns pelo evento. Obrigada a todos que participaram. Para a gente, o tema de cloud é muito importante na área pública também. Aprendi muito aqui com os colegas e quero agradecer imensamente por esses debates que trazem tantas experiências e tantos conteúdos importantes para a decisão. Muito obrigada. Nossa, está chegando aqui vários agradecimentos. Eu que agradeço a vocês todos e quero finalizar passando a palavra para o Eduardo também, fazer os seus agradecimentos, Eduardo, a um debate, a uma plateia tão participativa e a um time tão importante que debateu conosco aqui esse tema tão necessário. Por favor. Primeiro, agradecer, Graça, todo o time da Security Leaders, agradecer a Acta também, todos os presentes aqui na nossa discussão. Acho que foi uma discussão bem rica, se a gente pudesse, a gente ficava aqui muito mais tempo. Não é? Mas eu acabei anotando alguns pontos aqui que eu achei bem importante, que é fazer o básico, né? Se propor a fazer e fazer o básico. Eu acho que a gente precisa ter... Às vezes a gente fica discutindo muitas coisas, né? E não tem uma fundação, então a fundação é importante para que a gente consiga ir crescendo, né? Na maturidade. Simplicidade, né? Tentar simplificar ao máximo os processos, as ferramentas, enfim, a maneira como a gente vai atender a área de negócios ou os nossos clientes internos ou externos, né? E, obviamente, trocando experiências, né? A gente não sabemos tudo, estamos longe disso, nesse mundo louco que a gente vive. Quanto mais experiência a gente trouxer, mais benchmark da vertical, de outros países ou de outras regiões, eu acho que ele é sempre muito rico. Né? E uma das coisas que a gente tenta fazer muito na Checkpoint não só falar das soluções, da maneira como a gente tem tentado mitigar riscos e proteção em cima de alguns vetores de ataque, mas é justamente trazer benchmarks de mercado, o que deu errado, o que deu certo, e obviamente daí a gente evoluir, porque acho que o aprendizado, quando soma todo o aprendizado aqui, acho que a gente ganha muito mais do que ficar só com um ou dois. Então, contem com a gente para o que vocês precisarem, e a gente está super disposto a trocar aprendizado, não falar de produto, mas trocar aprendizado, lições aprendidas e casos de outros clientes também que passaram o mesmo e conseguiram, ou errando, né, para a gente não errar da mesma forma, ou às vezes acertando como é que a gente consegue sair do outro lado. Então, obrigado a todos aí pela discussão de super alto nível. Muito bom, Eduardo. Sandro, rapidamente, o seu agradecimento também, por favor. Sandro?
Sim, estou aqui. Sim, agora sim. Então, em nome da Acta, a gente agradece o bate-papo, a conversa. A gente acredita que a segurança a gente vai estar melhor seguro se a gente tomar conta da base, desde lá de baixo, levando a segurança para muito mais perto do workload, então, muito mais perto do desenvolvedor, trazendo feedback de forma rápida. E, assim, a gente consegue trazer essa visibilidade, esse feedback de forma rápida para os nossos clientes. Obrigado. Muito bom, eu que agradeço, corroborando aí as palavras do Eduardo também. Eu sou fã desse modelo, acho que é com a troca de experiência que a gente cresce, né? Então, esse modelo realmente eu gosto muito. Fica aí o convite para você estar de volta aqui conosco, Eduardo e Sandro, que estrearam aqui na TVD, e, obviamente, meus parceiros também. Quero agradecer e convidar para estar mais vezes aqui conosco o Anderson Crispim, da Uma Viva. Obrigada, Anderson. Forte abraço. Obrigado pelo convite. Foi bem enriquecedor aí trocar a experiência com todo mundo. Obrigado a vocês. Luciano, obrigada. Mais uma vez aqui. Imagina, Graça, eu agradeço aos nossos painelistas aí, foi muito enriquecedor hoje, foi bem legal, agradeço ao público pelas perguntas também. Show de bola, pessoal. Cada vez melhor, né, Luciano? Cada vez que a gente se encontra aqui, a gente está aprimorando esse modelo, está ficando muito bom. Pierre, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Pierre está... Opa, ligou aí. Muito pelo reencontro. Né? Obrigada. Que a gente conhece aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Godoy, obrigada, Godoy. Mais excelente discussão. Muito obrigado pelo convite. Abração. Douglas. Obrigadão, Douglas. Abraço forte. Obrigado, Graça. Mais uma vez. Ovídio, obrigada. Boa sorte aí no novo desafio, Ovídio. Obrigado, é sempre um prazer poder falar sobre temas relevantes aí com o pessoal. Um abraço para todos. Muito obrigada. Donner, companheiro, obrigada também, viu? Mais uma vez aí pela sua contribuição. Obrigado pelo convite, podem contar comigo sempre. Obrigado à plateia e aos painelistas aí, foi muito rica a nossa conversa. E representando aqui as mulheres de Cyber, Paula Rodrigues do Safra. Parabéns, Graça, parabéns a todos, excelente evento. Obrigada, Paula. Próxima vez você vai estar aqui conosco, participando, e todas vocês aí que também acompanharam o nosso debate, contribuíram bastante. Gente, um ótimo dia, obrigadíssima, até a próxima oportunidade e juntos somos mais fortes, ok? Tchau, pessoal, até a próxima. Até mais. Obrigado, gente. Tchau. Today, cloud computing is enabling businesses to be productive and innovative like never before. The cloud is connected, dynamic, and diverse, and offers agility that cannot be matched by traditional infrastructure. However, as a customer, it is hard to ignore the major hacks that are attacking cloud-based businesses. Cloud vendors only advocate a shared responsibility security model when they commit to protecting their own cloud infrastructure without extending protection to your applications and data on their cloud. Ultimately, the customer is responsible to protect their own assets in the cloud. When organizations migrate applications to the cloud, security is often the main concern. The IT security team is worried that cloud is more vulnerable than an on-premise data center. Additionally, the DevOps team believes that adding security to the cloud will slow them down. With Checkpoint CloudGuard, we believe that the cloud can be as secure as your physical data center, and that cloud security can be as dynamic and agile as your cloud operation. Security should be an enabler for your cloud adoption, for your cloud perimeter security, and for true east-west protection inside your private and public cloud. CloudGuard gives you the best protection. At Checkpoint, we invented the stateful firewall. Since then, we have been a Gartner Magic Quadrant leader for 20 years straight. We have been recommended by NSS 14 times in the past 7 years, and we constantly display the industry's best cyber catch rate. We serve over 100,000 customers around the world and secure over 90% of Fortune 500 companies.
CloudGuard utilizes over 20 years of checkpoint experience and leading security technologies to secure your cloud. CloudGuard is unique in being a truly multi-cloud security solution. It can be used to secure all the popular cloud platforms, on-premise data centers, and public IaaS. Regardless of your cloud of choice, with CloudGuard, your cloud security will be managed from a single pane of glass. From one console, you can share policies and rules between different cloud suppliers and gain visibility to your cloud security posture across different platforms. We understand that you are choosing cloud to achieve automation and agility, yet DevOps and application owners see legacy security as a showstopper. Security can no longer be static. It must be as automated and agile as your cloud. Checkpoint Adaptive Security allows organizations to keep their cloud agile and protected at the same time. You no longer use IP addresses. Rather, you use dynamic cloud objects. This means that you and your team can have easy-to-understand cloud applications in your security policies and logs instead of obscure IP addresses. Let us show you just how simple it is. We can use Checkpoint Adaptive Security to connect a web VPC within AWS to a database VMs inside your on-premise VMware data center. Using cloud dynamic objects instead of static IPs doesn't only look better on your screen, it makes your security more agile and dynamic than you can imagine. For example, DevOps and application owners can make changes to cloud networking as well as to VM's IP addresses or names, and the security policy will automatically be updated. There is no need to open a ticket and wait for a few days. You can add VMs to your application and your security policy will dynamically stay updated, while your virtual security gateways will automatically scale as needed. You can spin up a new application. CloudGuard will automatically secure it from the first moment. And you can terminate a virtual machine. CloudGuard will clean up the policy when cloud objects get deleted. CloudGuard, adaptive security allows you to innovate faster. Security should not slow you down when you move to the cloud. It shouldn't be a showstopper. With Checkpoint, you get the confidence to get the best protections when you move your applications to the cloud. Yet at the same time, you get the most agile, the most automated security for your DevOps to be innovative. Send us an email today and we will introduce you to one of our cloud architects. They will be your trusted security advisor during your cloud journey. Checkpoint CloudGuard, security at the speed of DevOps.